Oi, meu nome é Marisa Batista e hoje a gente vai falar de processo civil. Nós vamos falar do recurso embargos de declaração. Os embargos de declaração é um recurso muito utilizado pelos advogados e é um recurso de fundamentação vinculada. O advogado só pode opor embargos de declaração em 4 hipóteses. Primeiro, quando ele quer esclarecer uma obscuridade. Quando ele quer eliminar uma contradição, quando houver a necessidade de integrar ou suprir uma omissão e quando houver erro material. Marise, o que é eliminar uma contradição? Vou dar exemplo. Imagina que da fundamentação não se extrai uma conclusão lógica. O juiz, por exemplo, numa sentença, ele vai dizer assim: compulsando os autos, verifico que os fatos alegados pelo autor foram suficientemente provados pelas provas documentais em folhas tais. No dispositivo da sentença, ele julga improcedente o pedido. No caminhar da fundamentação, tudo levava o advogado a crer que ele ia julgar procedente o pedido do autor, mas ele julgou improcedente. Essa sentença tem um vício de contradição, então o advogado vai opor o embargo de declaração para que seja eliminada essa contradição. E mais, ele pode buscar o esclarecimento de uma obscuridade. O que seria, por exemplo, uma decisão com o vício de obscuridade? Seria uma decisão ininteligível. Por exemplo, o juiz usou expressões estrangeiras na sua fundamentação. O advogado não entendeu. Essa decisão, ela está eivada de vício de obscuridade. Então, ele vai opor o embargo de declaração para quê? Para que seja esclarecido a obscuridade. Pode acontecer, por exemplo, do advogado, ele pedir, o advogado do autor, dano moral, dano material e dano estético. O juiz, na hora de apreciar o pedido em sentença, ele aprecia o dano moral, aprecia o dano material, mas ele esquece de apreciar o dano estético. O advogado vai opor embargos de declaração para quê? Para que o juiz venha suprir aquela omissão, para que o juiz integre a sentença. E mais, pode acontecer, por exemplo, do advogado ele ter fundamentado o seu pedido em teses firmadas em julgamentos de recursos repetitivos. E o que são esses julgamentos de recursos repetitivos? Por exemplo, aqueles julgamentos por amostragem, RESP repetitivo, RE repetitivo e RDR, onde é firmada uma tese nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, ou no IAC, incidente de assunção de competência. Então, imagina que foi firmada uma tese, o advogado pode ser do autor, pode ser do réu, trouxe essa tese para fundamentar o seu pedido e o juiz não apreciou essa tese. Ele está violando o artigo 926, porque o artigo 926 do Código de Processo Civil, ele vai dizer que toda jurisprudência ela tem que ser íntegra, estável e coerente. E mais, o artigo 927 vai dizer: os juízes e tribunais observarão o quê? As teses firmadas em julgamentos de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Então, toda vez que o advogado suscitar uma tese que foi firmada lá no STJ, lá no STF, e o juiz não apreciar, essa decisão, ela tem um vício de nulidade por omissão. Ok? Então, essas são as hipóteses em que o advogado pode opor embargos de declaração. E aí vocês me perguntam, Marise, é só contra a sentença? Não, contra qualquer decisão. Se foi uma decisão interlocutória, se houver vício de obscuridade, contradição, erro material ou omissão na falta de apreciação de uma tese firmada, caberá embargo de declaração. Caberá contra uma sentença, caberá contra uma decisão unipessoal de relator,
como caberá contra acórdão proferida por colegiado. Por exemplo, uma Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu um acórdão, mas esse acórdão foi omisso. Tem um vício da omissão. Neste caso, caberá a oposição dos embargos de declaração. E mais, outro detalhe dos embargos de declaração. É o único recurso que é oposto perante o próprio órgão julgador. Próprio juízo não significa próprio juiz. Imagina que o juiz de uma comarca de primeiro grau de jurisdição tenha proferido uma sentença. Essa sentença tem um vício da contradição. O advogado opõe embargo de declaração, mas aquele juiz, por exemplo, entrou de licença médica, entrou de férias. O juízo vai apreciar. O juiz que o substituiu vai apreciar. Então, os embargos de declaração, ele será oposto perante o órgão julgador que proferiu a decisão e não um órgão hierarquicamente superior. Tá bom? Bom, outros detalhes dos embargos de declaração. É um recurso que não tem recolhimento de preparo. Não cabe sustentação oral nos embargos de declaração. E quais os efeitos que eles são recebidos? Ele não tem efeito suspensivo. Então, ele tem efeito obstativo, porque na pendência dos embargos de declaração, nenhuma decisão transita em julgado. Ele tem um efeito de interromper o prazo para a interposição de qualquer outro recurso. Em regra, ele é recebido sem efeito suspensivo. Então, por exemplo, se o advogado ataca uma sentença e essa sentença já pode ser executada provisoriamente, como é o caso, por exemplo, de uma condenação a pagamento de alimentos, interpondo, ou melhor, opondo os embargos de declaração, ele não tem um efeito suspensivo, então aquela sentença já pode ser executada. Marise, mas cabe um efeito suspensivo dado pelo juiz? Cabe, é o chamado efeito suspensivo ope iudicis. Toda vez que houver uma probabilidade muito grande de provimento daquele recurso e toda vez que houver um risco de dano grave ou de difícil reparação para um embargante, caberia efeito suspensivo dado pelo juiz. É o chamado efeito suspensivo ope iudicis. Mas a lei não concede efeito suspensivo. Então, os embargos de declaração é um recurso sem efeito suspensivo, ok? Bom, mas o que a gente tem para falar dos embargos de declaração? Em regra, não cabe contraditório, em regra. Só que o novo Código de Processo Civil, ele trouxe os embargos de declaração com efeitos infringentes ou efeitos modificativos. Excepcionalmente, caberá contrarrazões aos embargos de declaração. Então, necessariamente, o embargado vai ser intimado para apresentar contrarrazões. Marisa, você pode dar um exemplo? Posso. Imagina, por exemplo, que o juiz proferiu uma sentença nos moldes do artigo 489, parágrafo 1º. Nós sabemos que este artigo é um dos artigos mais importantes do novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque se quer que os juízes profiram sentenças, e quando eu falo sentença é no sentido mais amplo da palavra, pode se relacionar a uma decisão interlocutória, pode ser uma decisão unipessoal ou um acórdão, as decisões têm que ser substancialmente fundamentadas. E quando não são substancialmente fundamentadas, essa decisão tem o vício da omissão e ela pode ser declarada nula. São os casos do artigo 489, parágrafo 1º, e eu vou dar o exemplo do inciso 5. Quando, por exemplo, o advogado do réu, ele trouxe várias linhas de defesa pelo princípio da eventualidade. E uma das alegações do advogado do réu seria a prescrição. O juiz, ele não apreciou a alegação de prescrição. O que o advogado do réu faz? Ele opõe os embargos de declaração atacando a sentença do juiz. Por quê? Porque o juiz não apreciou todos os argumentos, sendo que um deles
alteraria o resultado da decisão. Então, neste caso, se houver a possibilidade de alteração do conteúdo da decisão, obrigatoriamente deverá ser aberto prazo para o embargado apresentar contrarrazões. O melhor exemplo é a prescrição, ok? Bom, mas o que a gente tem que falar dos embargos de declaração? Os embargos de declaração, já falei, são recursos de fundamentação vinculada, não cabe sustentação oral, não cabe recolhimento de preparo e mais, ele não se inclui em pauta, tá? E quem julga é o próprio órgão julgador que proferiu a decisão que se embarga. Então, se foi um juiz numa decisão interlocutória, ele que vai apreciar, mas não o juiz pessoa, o juízo, porque o juiz pode, por exemplo, entrar de férias ou em licença médica. Se foi um acórdão e o acórdão tem o vício da obscuridade, da contradição, do erro material ou da omissão da decisão, seja pela apreciação de uma tese vinda do STJ, do STF ou de tribunal local, ou seja, por qualquer dos vícios do artigo 489, parágrafo 1º, caberá embargos de declaração para que aquele órgão colegiado aprecie os embargos de declaração. E qual o prazo dos embargos de declaração? 5 dias úteis. Mas cabe prazo em dobro? Cabe. Quando, por exemplo, o processo tiver 2 réus, for processo em autos de papel com advogados distintos em endereços distintos. Nesse caso, o prazo é em dobro para todas as manifestações e aí vai haver a dobra. Os embargos de declaração, que em regra tem prazo de 5 dias, ele passa a ter um prazo de 10 dias. Mas cuidado, em se tratando de processo eletrônico, ainda que haja litisconsorte passivo, não haverá a possibilidade do prazo em dobro para os embargos de declaração. E esse prazo de 5 dias são 5 dias úteis. Exclui-se o primeiro dia da intimação e inclui o último dia do prazo, lembrando que feriado, sábado e domingo não conta para prazo de recurso, ok? Bom, outra coisa importante a falar dos embargos de declaração é a aplicação do princípio da fungibilidade. Marisa, o que é o princípio da fungibilidade? Todo recurso, ele tem que ser adequado. Então, vou dar um exemplo. Se é uma decisão interlocutória, por exemplo, num pedido de tutela provisória de urgência, quando se quer atacar aquela decisão interlocutória, o recurso adequado é agravo de instrumento. Não vai ser apelação. Agora, imagina que o juiz proferiu uma sentença porque ele conhece de forma exauriente aquela matéria de direito, ele está pronto para sentenciar. Contra a sentença, cabe o quê? A apelação. Então, cada recurso tem que ser adequado à decisão que se ataca, ok? E isso pode acontecer nos embargos de declaração, quando, por exemplo, um relator, em sede de apreciação de recurso de apelação ou até de agravo de instrumento, profere uma decisão unipessoal. O advogado opõe embargos de declaração, mas na realidade ele não queria suprir obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecimento de obscuridade nem erro material. Ele queria a reforma da decisão unipessoal. Neste caso, o próprio Código de Processo Civil, ele autoriza o princípio da fungibilidade. É quando um recurso inadequado é recebido como se adequado fosse. Então, neste caso, excepcionalmente, os embargos de declaração, eles serão recebidos como agravo interno, mas o relator vai ter que abrir prazo para que o advogado do embargante adeque aqueles embargos de declaração a um agravo interno no prazo de 5 dias. Outro princípio também é o princípio da complementariedade. O que acontece com o princípio da complementariedade? Vou dar uma volta lá no princípio da consumação.
Um dos princípios que orientam os recursos é o princípio da consumação. Vou dar um exemplo. Imagina que o juiz proferiu uma sentença. O advogado do autor ou o advogado do réu, ou ambos, não ficaram satisfeitos com aquela sentença. Então, vão interpor um recurso de apelação. O prazo começa a contar no primeiro dia subsequente da intimação. Então, imagina que o advogado foi intimado hoje de uma sentença. Amanhã começa o prazo de 15 dias úteis para ele interpor o recurso de apelação, tá? Então, se ele interpõe no primeiro dia do prazo, ele não pode mais mexer nas razões recursais, porque ocorreu a consumação. Agora, pode acontecer uma situação excepcional em que o advogado que já tenha interposto um recurso principal precise complementar as razões daquele recurso. Vou dar um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer. Imagina que o advogado do autor pediu dano moral, dano material e dano estético. Ele disse o seguinte, que o réu causou um acidente e gerou um dano moral, material e estético ao autor da demanda. Então, só para que seja mais fácil a compreensão, imagina que o pedido de dano moral foi de 10 mil, de dano material 10 mil e dano estético 10 mil, ok? Então, o advogado do autor esperava ganhar 30 mil. O juiz, na sentença, apreciou o dano moral, concedeu 10 mil. O dano moral, ou seja, me confundi, dano moral e dano material, ele julgou procedente dano moral e dano material e o réu foi sucumbente em 20 mil. Mas o juiz esqueceu de apreciar o dano estético. Quando o advogado do réu é intimado da sentença, como o cliente dele foi sucumbente no dano moral e no dano material e já foi condenado a pagar 20 mil, ele corre no primeiro dia do prazo, ele interpõe um recurso de apelação para atacar aquela sentença, porque ele entende que o cliente dele não foi o causador do acidente. E aí, o advogado do autor, no quarto dia da sua intimação, opõe um embargo de declaração, alegando que aquela sentença foi omissa porque o juiz não apreciou um dos capítulos da sentença, que foi o dano estético. Quando o juiz aprecia os embargos de declaração do advogado do autor e verifica que realmente o dano estético não foi apreciado, ele condena o réu ao dano estético de 10 mil. Então, nasce aí uma nova sucumbência. Aquele advogado do réu que já tinha interposto o recurso de apelação no primeiro dia do prazo, ele pode complementar as suas razões nos estritos limites daquilo que foi alterado na sentença. Ele só pode falar do dano estético. Ele não pode mais voltar nem no dano moral, nem no dano material, porque houve o princípio da consumação. Mas, excepcionalmente, pelo princípio da complementaridade, como na apreciação dos embargos de declaração apareceu uma nova sucumbência, ele pode complementar as razões do recurso de apelação. E mais, não há necessidade de ratificar aquele primeiro recurso de apelação que já foi apresentado. Isso porque o STJ, antes do novo Código de Processo Civil, entendia que o advogado tinha que ratificar as razões que ele já tinha interposto ordinariamente, tá? Bom, e aí, gente, a gente parte para outra situação que envolve os embargos de declaração, que são os embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Marisa, o que é isso? Toda vez que um advogado ele vai interpor ou ele pretende interpor um recurso especial para o STJ ou um recurso extraordinário para o STF, a matéria de direito que ele vai discutir tem que ter sido pré-questionada pelo Tribunal de Segundo Grau de Jurisdição.
porque além dos requisitos ordinários para a interposição de um recurso, como por exemplo, pagamento de preparo, tempestividade, legitimidade de recorrer, interesse recursal, em se tratando de recurso especial e recurso extraordinário, existem outros requisitos e um deles é o pré-questionamento. Então, quando se interpõe um recurso especial para o STJ, é para se discutir se houve a boa aplicação do direito positivo, ou seja, se houve a boa aplicação de lei federal. Quando se interpõe um recurso extraordinário para o STF, é para verificar, por exemplo, se houve a boa aplicação da Constituição Federal. Então, tanto no recurso especial como no recurso extraordinário, há necessidade do pré-questionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional relacionada à lei federal em tribunal de segundo grau de jurisdição. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que talvez esclareça essa situação. Imagina que a Maria vivia união estável com João. Na constância da união estável, foi adquirido 4 apartamentos. A Maria quer 2 para ela e 2 para o João. Por quê? Quando não se escolhe o regime de bens na união estável, vigora o regime da comunhão parcial de bens. Então, todos os bens adquiridos onerosamente na constância de uma união estável, metade é da Maria, metade é do João. Ah, mas a Maria era dona de casa e o João era empresário. Não interessa, ok? Há uma presunção de esforço comum, metade é da Maria, metade é do João. Então, imagina que juiz de primeiro grau de jurisdição tenha negado a meação dos bens para Maria. O advogado interpõe um recurso de apelação e fundamenta no artigo 1725 do Código Civil, que vai dizer que na união estável vigora o regime da comunhão parcial se não houver escolha de outro regime. O tribunal não aprecia essa matéria de meação. Ele apenas julga improcedente o pedido, negando provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença. O advogado não ficou satisfeito com isso, porque houve violação de dispositivo de lei federal. Então, ele quer interpor um recurso especial, mas para o recurso especial ser aceito, ser admitido, tem que preencher o requisito do pré-questionamento. Então, ele vai opor um embargo de declaração para fins de pré-questionamento. Ainda que a matéria não seja apreciada porque seja inadmitido ou negado provimento aos embargos de declaração, o advogado já fez a parte dele, opôs embargos de declaração para fins de pré-questionamento, tá? E aí eu vou fazer um link com a súmula 98 do STJ. A súmula 98 do STJ vai dizer que os embargos de declaração para fins de pré-questionamento não têm caráter protelatório, tá? E mais, outra mudança importante nos embargos de declaração são os embargos de declaração meramente protelatórios. São aqueles, geralmente, que o advogado do réu opõe apenas para enrolar o processo, tá? Qual é a sanção trazida pelo novo Código de Processo Civil? Então, quando o juiz verificar, e quando eu falo juiz aí, pode ser desembargador, pode ser colegiado, quando se verificar que os embargos de declaração foram opostos apenas para enrolar o processo, para protelar julgamento, o juiz pode aplicar uma multa de até 2% do valor atualizado da causa. E se houver reincidência e oposição de novos embargos manifestamente protelatórios, essa multa pode subir de 2% a 10% do valor atualizado da causa. E mais, tem um detalhe. Se for considerado que aqueles embargos foram meramente protelatórios, manifestamente protelatórios, se o advogado não depositar o valor da multa, ele fica impedido de apresentar qualquer outro recurso. Mas isso vale para todo mundo? Vale para todo mundo, mas o depósito não precisa ser feito
pela Fazenda Pública, pela Defensoria Pública, nem pelo beneficiário da gratuidade de justiça. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido os embargos de declaração. Realmente é um recurso extremamente usado pelos advogados e eu quero que vocês memorizem o seguinte: os embargos de declaração não têm pagamento de preparo, em regra não tem contraditório, mas excepcionalmente ele pode ter efeitos modificativos ou infringentes. Neste caso, obrigatoriamente o embargado vai ser intimado para apresentar contrarrazões. O prazo é de 5 dias, excepcionalmente tem um prazo em dobro, ok? Ele é recebido sem efeito suspensivo e ele interrompe o prazo para qualquer outro recurso. Quem aprecia os embargos de declaração é o próprio órgão judicial que proferiu a decisão que se embarga. Ele é um recurso de fundamentação vinculada, só cabe para esclarecimento de obscuridade, eliminar contradição por erro material ou por omissão. Seja omissão na apreciação de um pedido, seja omissão por não apreciar uma tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, RES-PRE repetitivo, ou incidente de resolução de demandas repetitivas, ou IAC, incidente de assunção de competência. Seja porque aquela decisão foi mal fundamentada, violando as regras do artigo 489, parágrafo 1º e seus incisos, tá? Lembrando que é possível os embargos de declaração para fins de pré-questionamento e embargos de declaração meramente protelatório pode gerar multa até 2% na primeira situação. Se o advogado reiterar na conduta, pode haver uma majoração dessa multa de 2% a 10% do valor atualizado e a proibição de oposição de outro embargo, tá? E necessariamente tem que fazer o depósito, salvo a Fazenda Pública, a Defensoria Pública, o Ministério Público e os beneficiados da gratuidade de justiça, tá? Por fim, gente, tecnicamente se fala oposição de embargos de declaração e não interposição de embargos de declaração, ok? Bom, a gente fica por aqui. Um beijo para vocês e um abraço também.